Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazer-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Esta promessa, encontrada em Jeremias capítulo 29, versículo 11, ecoa através dos séculos, tocando o coração daqueles que sentem em seu íntimo um chamado especial, uma certeza de que foram escolhidos por Deus para algo significativo. Mas como transformar essa convicção interna em uma vida plena de propósito, desvendando o segredo para viver verdadeiramente como um escolhido de Deus? Muitas vezes, a jornada de quem se reconhece como escolhido é permeada por uma busca incessante, a busca por clareza, por direção, por entender como alinhar seus dias com o plano divino que pulsa em sua alma. Se você já se sentiu assim, se a ideia de um propósito maior ressoa profundamente em você, então esta mensagem foi preparada para o seu coração. Eu sou Frank Ortiz e é uma alegria recebê-lo aqui no canal Evidência da Palavra. Nosso objetivo é mergulhar juntos nas verdades bíblicas, encontrando sabedoria e orientação para os desafios e anseios da vida. Hoje, vamos desvendar os segredos para viver plenamente o seu propósito como um escolhido de Deus, não como uma fórmula mágica, mas como uma jornada de fé e descoberta. Se você acredita que Deus tem um plano único para a sua vida e deseja vivê-lo intensamente, comente agora mesmo: eu vivo o meu chamado. Sua declaração é um passo de fé e um testemunho para outros que também buscam essa mesma realização. Prepare seu espírito, pois vamos explorar caminhos que talvez você nunca tenha considerado, verdades que podem iluminar sua trajetória e fortalecer sua convicção de que viver o propósito de Deus é a maior aventura que alguém pode experimentar. Muitos buscam o segredo para viver o propósito como se fosse uma chave perdida, um mapa escondido que, uma vez encontrado, revelaria todo o caminho de forma instantânea. Contudo, a verdade é que desvendar seu chamado individual como escolhido de Deus é menos sobre encontrar um objeto secreto e mais sobre sintonizar uma frequência divina, uma escuta atenta ao que Ele já plantou em seu ser e ao que Ele sussurra em seu espírito. O propósito não é uma caça ao tesouro com pistas enigmáticas, mas um desabrochar gradual daquilo que Deus já semeou em você. Pensemos em Samuel, ainda menino, que ouviu uma voz chamando-o, mas por 3 vezes pensou ser Eli seu mentor. Foi preciso a orientação de Eli para que Samuel compreendesse que era o próprio Senhor quem o chamava. Quantas vezes Deus nos chama através de circunstâncias, de sentimentos, de necessidades ao nosso redor, e nós, como Samuel, demoramos a reconhecer sua voz? O primeiro passo para viver seu propósito é cultivar essa sensibilidade espiritual, um coração disposto a ouvir não apenas as grandes manifestações, mas os sussurros divinos no cotidiano. Pense também em Davi. Enquanto seus irmãos eram apresentados a Samuel como possíveis reis, Davi, o mais novo, cuidava das ovelhas. No entanto, foi ali na simplicidade do pastoreio que Deus o encontrou e o ungiu. Seus dons e sua coragem foram forjados longe dos holofotes. Quais são os campos da sua vida onde Deus pode estar te moldando agora? Muitas vezes, o extraordinário está escondido no ordinário. Reflita com sinceridade. Quais são as paixões que ardem em seu coração? E os seus dons, aquelas habilidades que fluem de você com facilidade? Muitas vezes, o chamado de Deus se entrelaça com aquilo que Ele mesmo depositou em nós. Não se trata de buscar algo estranho à sua natureza, mas de consagrar quem você é ao serviço dele. Imagine uma grande orquestra. Cada instrumento tem sua partitura única e seu papel insubstituível na harmonia do todo. Se um violino tentasse soar como um trompete, a música perderia sua beleza. Sua vida é sua partitura individual, escrita pelo Maestro Divino.
Tentar imitar o chamado de outro é privar o mundo da beleza única que Deus deseja expressar exclusivamente através de você. Portanto, o segredo para viver seu propósito começa aqui, na autoanálise sincera e na disposição de olhar para si mesmo perguntando: Senhor, como queres usar isto para a tua glória? Talvez seja o momento de você fazer um inventário honesto das suas paixões e habilidades, não para se vangloriar, mas para oferecer a Deus como ferramentas. Não espere uma revelação cinematográfica. O chamado se desdobra suavemente como o amanhecer, um passo de cada vez, na medida em que você caminha em obediência. No entanto, a jornada para viver o propósito raramente é uma estrada livre de percalços. É comum que, justamente quando decidimos abraçar o plano divino, os obstáculos se manifestem com maior intensidade, testando nossa fé e perseverança. Pense em Neemias. Ao sentir o chamado para reconstruir os muros de Jerusalém, ele enfrentou não apenas a magnitude da tarefa, mas também a zombaria e a oposição ferrenha de inimigos. Se Neemias tivesse se deixado paralisar pelo medo, os muros jamais teriam sido reerguidos. Ele, porém, combinou oração fervorosa com ação estratégica e uma confiança inabalável em Deus. Outro obstáculo comum é a sombra das falhas passadas. O inimigo de nossas almas é mestre em usar essas memórias para nos acusar e nos fazer acreditar que não somos dignos do chamado de Deus. Lembre-se de Pedro, que negou Jesus 3 vezes. No entanto, a graça restauradora de Cristo o reergueu, e Pedro se tornou uma coluna na igreja primitiva. Seu passado não o desqualificou. Pelo contrário, a experiência de sua própria fraqueza o tornou um instrumento ainda mais poderoso. Deus é especialista em transformar nossas falhas em degraus para um testemunho mais autêntico. A dúvida também pode ser um gigante a ser enfrentado. Até mesmo João Batista teve um momento de dúvida na prisão. Se até gigantes da fé enfrentaram a incerteza, por que nós estaríamos imunes? O segredo não é nunca duvidar, mas levar nossas dúvidas a Deus em oração, buscando sua paz que excede todo o entendimento. Imagine que seu propósito é como uma semente preciosa. Para que ela cresça, precisa enfrentar a escuridão e a pressão da terra. Esses obstáculos não são para destruir a semente, mas para fortalecer suas raízes. Da mesma forma, os desafios que você enfrenta não são sinais de abandono, mas oportunidades para que sua fé se aprofunde e seu caráter seja moldado. Portanto, quando os obstáculos surgirem, e eles vão surgir, não se desespere. Encare-os com coragem e humildade, lembrando que você não luta sozinho. O Deus que o escolheu é o mesmo que luta ao seu lado. Viver o propósito não é um estado passivo, mas uma jornada ativa que exige disciplina, dedicação e um compromisso contínuo com o crescimento. A unção divina nos capacita, mas nossa cooperação através do esforço é fundamental. Considere o apóstolo Paulo. Ele foi poderosamente chamado, mas sua vida foi marcada por um esforço incansável. Ele escreve em 1 Coríntios: mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Paulo não se acomodou. Ele se dedicou a viver de maneira coerente com seu chamado. Pense nos atletas. Eles não confiam apenas em seu talento natural. Eles se submetem a treinos rigorosos e sacrifícios para alcançar o melhor desempenho. Da mesma forma, o escolhido de Deus precisa treinar sua fé, alimentar seu espírito com a palavra e dedicar tempo à oração. A vida com propósito é uma maratona, não uma corrida de curta distância. Quais são as áreas da sua vida que precisam de maior disciplina? Talvez a gestão do tempo, a pureza dos pensamentos ou a bondade nas palavras. Imagine que seu propósito é um jardim. A graça de Deus é a chuva e o sol. Mas você, o jardineiro, precisa arar a terra, semear, regar e arrancar as ervas daninhas. Sem essa dedicação, o jardim pode se tornar improdutivo. A disciplina espiritual não é um fardo, mas uma ferramenta poderosa que nos liberta da mediocridade
e nos impulsiona à plenitude. O segredo para viver plenamente esse propósito não está no isolamento. Pelo contrário, a jornada da fé é, em sua essência, comunitária. Deus nos criou para a interdependência, para sermos parte de um corpo. Tentar viver o propósito sozinho é como carregar um fardo pesado sem ajuda. O risco de tropeçar se torna imensamente maior. A igreja primitiva perseverava na comunhão. Eles se encorajavam, oravam uns pelos outros e enfrentavam as perseguições juntos. Essa unidade era a espinha dorsal da sua resiliência. Pense em Moisés, que, sentindo o peso da liderança, foi aconselhado por seu sogro, Jetro, a delegar responsabilidades e não tentar carregar tudo sozinho. Quem são os Jetros na sua vida? Pessoas maduras na fé que podem oferecer sabedoria e encorajamento. E para quem você pode ser um Jetro? No corpo de Cristo, cada dom é vital. O olho não pode dizer à mão: não preciso de você. Somos membros uns dos outros. Imagine que cada escolhido é uma brasa acesa. Sozinha, a brasa se apaga, mas juntas, as brasas formam um fogo intenso e duradouro. Assim é a vida em comunidade. E, finalmente, viver o propósito como escolhido de Deus transcende a nossa própria existência terrena. Há uma dimensão de legado, um impacto que se estende para as gerações futuras. Deus nos chama não apenas para sermos abençoados, mas para sermos canais de bênção. Considere Jesus e seus discípulos. Ele não apenas cumpriu sua missão, mas investiu intensamente na formação daqueles que continuariam sua obra. O verdadeiro sucesso no reino de Deus inclui capacitar outros a também viverem seus propósitos. Pense em Elias, que ao final de seu ministério passou seu manto para Eliseu, preparando o seu sucessor. Que tipo de manto você está preparando para passar adiante? O legado de um escolhido é medido pelas vidas transformadas. Imagine que seu propósito é como uma tocha acesa. Você pode usá-la para iluminar seu próprio caminho, o que é bom. Mas o verdadeiro poder dessa tocha se revela quando você a usa para acender outras tochas. Ao fazer isso, a luz não diminui. Pelo contrário, ela se expande, alcançando lugares que você sozinho jamais poderia iluminar. Viver o propósito inclui essa generosidade de compartilhar a luz. Este é o ápice. Não apenas encontrar o seu lugar no plano de Deus, mas ajudar outros a encontrarem o deles. Quando todas essas peças se encaixam, chegamos a um ponto de profunda realização. Este é o clímax da jornada, a experiência da plenitude. A busca ansiosa cede lugar a uma confiança serena. A vida deixa de ser uma série de eventos desconexos e se torna uma sinfonia divinamente orquestrada. Lembre-se das palavras de Jesus: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa vida abundante é a riqueza interior. A alegria de saber que sua existência faz a diferença. É a liberdade de ser quem Deus o criou para ser. Sem máscaras, sem medos, apenas com um coração grato e disposto. Este é o segredo revelado, a verdade que liberta. A plenitude está em viver, dia após dia, o extraordinário propósito de ser um escolhido de Deus. Chegamos ao final desta jornada. Mas, na verdade, este é apenas um novo começo para você. A vivência do propósito é um chamado contínuo à ação e ao compromisso. Agora, a responsabilidade e a alegria de trilhar esse caminho são suas. Não permita que esta mensagem seja apenas mais uma informação, mas um catalisador para uma transformação real. Lembre-se que você não está sozinho. O Espírito Santo é seu guia. A palavra de Deus é sua bússola e a comunidade dos santos é seu apoio. Se esta jornada tocou o seu coração, quero convidá-lo a dar um passo de fé. Escreva nos comentários: eu assumo o meu propósito Roger. Que esta declaração seja um marco em sua vida. E claro, se você ainda não faz parte da nossa família, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com todos que você ama. Que a graça do Senhor Jesus Cristo
o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com você hoje e sempre, enquanto você caminha na gloriosa aventura de viver o seu propósito. Amém.